curioso, o argumento de autoridade, ele funciona assim, ó. Não, pera aí, isso que você tá falando não faz sentido. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu dediquei mais de uma década da minha vida para poder estudar sobre esse tema. Então, vai por mim. Confia em mim, eu sei do que eu tô falando. Geralmente, e não só assim, o argumento de autoridade, ele é usado frequentemente como? Quando eu pego aquilo que eu sei e dou uma carteirada para poder invalidar o que o outro pensa, ou para invalidar a objeção que o outro tem se eu estou apto ou não para poder ensinar para ele aquilo que eu estou falando. Ou se eu estou preparado para poder levar essa pessoa do ponto A ao ponto B, ou do ponto A ao ponto Z. Então, o argumento de autoridade ele é usado para isso. Numa discussão, ele é usado para invalidar, para dizer que quem sabe mais é quem estudou. Funciona? Nem sempre, mas é um argumento válido. E por que eu tô falando isso? Eu estava assistindo um anúncio esses dias, enquanto eu rolava o meu feed, e eu achei ele muito interessante. É um anúncio que ele dá uma carteirada, mas não antes de criar um ambiente para que você entenda e perceba que o especialista, ele é sim, ou ele está sim apto para poder te ensinar sobre aquilo que ele está falando. E aí depois vem as carteiradas. Você não está entendendo nada do que eu estou falando? Curioso. A gente já vai reagir a esse anúncio. Mas antes, qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Você precisa se inscrever nesse canal. Sabe por quê? Porque as próximas análises que eu vou trazer, você não faz ideia. Você não faz ideia o quanto essas análises elas vão trazer pontos práticos e específicos que vão fazer o seu negócio ir para, literalmente, ir para um próximo nível. Então faz o seguinte, já se inscreve nesse canal agora, porque agora a gente vai reagir. Agora não, depois que você se inscreveu, eu vou ficar esperando 3, 2, 1. Se inscreve aí nesse canal, que agora a gente vai reagir e assistir junto a esse anúncio, para você entender exatamente do que eu tô falando. Então, 3, 2, 1. Você sofre com má dicção? Às vezes você fala de uma forma que não é clara. Você queria articular melhor as palavras? E se eu te disser que eu tenho a solução? Meu nome é Giovanni Begossi, eu sou o bicampeão brasileiro de oratória e eu quero te convidar para o curso Comunicação Sem Medo. Lá você vai aprender técnicas exclusivas para falar de um modo que as pessoas gostem de ouvir. Assim você vai ser mais respeitado, passar mais autoridade e ganhar mais dinheiro. É só você clicar em qualquer lugar aqui nesse vídeo e se juntar aos mais de 2.000 alunos. Te espero lá. Olha só. Não que, né, olhando para esse anúncio, eu acho ele um anúncio extremamente curto, mas ele carrega umas expressões aí que eu gosto e que eu quero trazer aqui. Eu quero trazer no dossiê, mas eu quero trazer antes do dossiê alguns pontos específicos sobre ele. O primeiro ponto que eu acho assim extremamente rico é que ele traz sim a carteirada, mas dá uma olhada no cenário. Dá uma olhada nesse cenário. Olha a quantidade de gente que tem ali. E quando você para observar, né, o que ele tá falando ou como ele tá falando, é óbvio que tem alguém que tá olhando pra ele. É óbvio que tem gente ali achando ele um idiota, porque não sabe o que ele tá falando, ou não. Ou tá achando ele um blogueirinho. Tem gente que tem medo e se sente constrangido de gravar um story na frente das outras pessoas. E o grande ponto é o seguinte, ele não. Antes dele dar a carteirada, ele te mostra que ele tá nesse ambiente e ele te mostra que sim, é possível. Se ele consegue, você também pode conseguir fazer a mesma coisa que ele. Então o grande ponto aqui é o seguinte, esse é o primeiro insight que eu queria levantar. Você dá a carteirada, mas antes de dar a carteirada, que é literalmente o argumento de autoridade, o que ele faz? Ele te prova de maneira subjetiva que ele tá apto sim para poder te ensinar daquilo que ele tá falando. Ou seja, tem cortes? Tem. Talvez ele tenha se perdido, talvez tenha passado alguém na frente da câmera, a gente não sabe, porque a gente não tava lá. Mas o grande ponto é, o anúncio, ele não tá gaguejando, ele tá falando certo, direto e absolutamente
clara a comunicação dele. Ou seja, antes de dar a carteirada, a gente olha para esse cenário e percebe que esse cara tá assim apto. E por isso ele é o que é no quesito de comunicação. Então, no 3, 2, 1, roda aí a vinheta, porque depois da vinheta eu vou trazer um dossiê pra gente decupar esse anúncio e trazer pontos claros e específicos para você aplicar bem aí no seu negócio, na sua estratégia, na sua copy. Beleza? Bora! O que você está prestes a assistir podem ser pontos muito interessantes e eu sei que você pode ser uma pessoa que entende e assimila as coisas de forma rápida. Mas, segundo a psicologia cognitiva, quando você faz anotações e recorda ativamente do que foi anotado, você consegue trazer ideias-chave à sua mente quando precisar. Além de repertório, você vai realmente ter aprendido o que eu estou prestes a falar por aqui. Por isso, eu te recomendo separar o seu maior insight desse vídeo aqui, para aplicar nos seus próximos textos, projetos ou produto. Então, se você é do Clube Raiz, pega papel e caneta. Se você é mais mind-free, faça as anotações aí no seu bloco de notas. E se você é um gênio que faz anotações com a mente, tá tudo certo. Mas, me promete uma coisa? Aplica, hein? Dossiê já tá aqui, ó, na minha mesa, então bora entender ponto a ponto aqui desse anúncio. A primeira coisa que eu queria dizer é que esse anúncio, ele faz questão de expor o nível de autoridade que o comunicador tem. Ele expõe a vergonha como se ela não existisse e isso gera uma empatia em quem assiste. Como assim, Pedro? Olha só, como eu falei no início, tem gente que tem vergonha de gravar um story. Essa pessoa tem medo de gravar um story, tem vergonha de gravar um story. E aí, de repente, eu assisto um anúncio que o cara tá num teatro, num cinema, ou, enfim, num evento especial, ao que tudo indica, e ele não tá nem aí, ele tá gravando. E detalhe, tem cortes no anúncio. Tem transições no anúncio que aparentemente pela câmera de quem tá filmando ele ali, não precisava ter. E aí o que ele faz? Ele simplesmente volta. Aparentemente é isso, quando a gente observa ali a mulher de vermelho, eu acho, né, que tá ali do lado e tal, na direita dele, ela vai e de repente a cena corta, tá em outro lugar, então a gente percebe que houveram ali alguns erros, né? Tiveram alguns erros no anúncio, mas mesmo assim ele volta com a mesma naturalidade a falar. Ou seja, quando eu olho para esse termo prático, ele expõe a autoridade dele sem falar. E depois que ele expõe a autoridade dele como comunicador, ele expõe basicamente a vergonha, não só a minha vergonha, como a vergonha na mais profunda expressão que o ser humano tem. Como se ela não existisse. Ou seja, eu não tô nem aí para as pessoas à minha volta. Eu não tô nem aí, eu tô gravando num ambiente público. Eu te mostro a minha autoridade e te mostro que você também não precisa ter essa vergonha. Automaticamente eu crio na sua cabeça peraí, deixa eu entender melhor como é que funciona esse curso aqui. Então eu achei isso muito interessante. E um segundo ponto aqui, ó, ideias e sentimentos despertados na primeira impressão. Será que eu teria coragem de gravar esse anúncio? E assim, isso é tão interessante pra mim, porque ao mesmo tempo que isso pode gerar na cabeça, né, das pessoas ou do cliente ideal dele, e obviamente eu não tô dizendo que esse é o único insight, ou a única ideia, ou o único sentimento despertado em quem tá assistindo. Você pode ter pensado qualquer outra coisa, entende? Mas olha só, será que eu teria coragem de gravar esse anúncio e chamar tanta atenção assim? Ele pode me ajudar. Ou seja, eu trago toda a minha autoridade, eu te mostro que a vergonha, ela nem precisa existir, porque existe alguma técnica camuflada. Porque para eu poder gravar esse anúncio aqui, falar desse jeito, tá vestido desse jeito e tá falando numa boa, você também pode. Mas você ao mesmo tempo se questiona, será que eu teria coragem de gravar esse anúncio? Ou chamar tanta atenção assim?
A pessoa pode pensar, eu não teria. Eu demoraria umas 10 vezes para gravar. Ou talvez eu nem conseguiria me comunicar tão bem nesse lugar. Ou seja, quando eu pego isso, que é subjetivo no anúncio, e ao mesmo tempo eu pego a carteirada, ou seja, o que ele é, a autoridade que ele tem, eu, consequentemente, penso, esse cara pode me ajudar. Então, é tão interessante quanto isso que eu estou dizendo. E aí, o quarto ponto, segundo ponto é o seguinte, é uma execução simples, o ambiente, né, e a roupa ajudaram muito ali nesse quesito de como ele está gravando e na comunicação final. Então, a roupa, o ambiente, é simples. É uma câmera que está vindo, né, que está se aproximando, ou ele está se aproximando e a câmera também está andando, está se distanciando, mas causa esse sentimento. É um anúncio extremamente simples. Mas a roupa, você vê, né, o quanto a roupa que a gente usa, os ambientes que a gente está, isso muda completamente o jogo do nosso anúncio. Então fica aí um baita insight de como você se posiciona, de como você aparece, de como você se veste quando você está gravando. Muito bom. E ó, referências. Para mim, Jogos Vorazes e Django Livre. Como assim, Pedro? Nesses dois filmes tem muito essa característica de filmar, né, o plano assim e ir aproximando, ou a pessoa vir andando e a câmera se distanciando. Então, para mim tem muito isso. Eu gostei, eu pensei nessas duas referências e novamente, né, é um insight que eu sempre faço questão de enfatizar nas análises que eu faço. Se atente sempre que você não assista para se inspirar, se for o caso, mas assista e assistindo para se divertir, para se entreter, se inspire nos filmes e nas séries que você assiste, principalmente se você é uma expert ou se você é um estrategista, ou se você é um expert. Olha para isso e veja quais são as referências que você pode tirar para poder aplicar visualmente cenas criativas, roupas criativas, personagens criativos, diálogos criativos, a forma de se comunicar e se gesticular de personagens. Tenta trazer isso para sua comunicação, para suas estratégias, para a forma como você ensina, porque basicamente é uma didática e isso pode te ajudar demais, tá? É o que eu, voltando, né? Para mim é a pedagogia de como alguns personagens se expressam, de como a câmera se move. Isso tudo podem trazer bons repertórios e podem diferenciar a sua comunicação da grande maioria. E história e narrativa para mim é frio, tá? Assim, isso não quer dizer que o anúncio perde em algum quesito. Não, para mim ele foi simplesmente direto. Para mim esse anúncio ele carrega uma expressão de mais remarketing e mais informativo. Então pode ser que não precisasse de tanta história ou narrativa, tá? Então para mim ele não precisa ter, mas se tivesse seria para mim um ponto muito mais interessante, né? Mas eu gosto muito da forma como ele se comunica, como ele fala, é leve, é simples e claro, a bagagem que ele tem reflete muito da forma como ele se comunica e de como ele ensina e, é claro, a autoridade, na quantidade de alunos que ele tem. Então, para mim, esse foi o dossiê. E aí, curioso, me fala qual foi o maior aprendizado que você teve ao longo dessa análise. Me fala qual foi o insight que brotou aí através do dossiê. Me conta aqui embaixo nos comentários que eu vou realmente tirar um tempo para poder te responder e quem sabe eu não posso agregar ainda mais sobre aquilo que você escrever. Então, não se esqueça de uma coisa. Aliás, duas. Você já sabe o que eu vou falar? A primeira delas é: nunca deixe de ser curioso. E a segunda é: se você não é inscrito nesse canal, curiosos precisam estar atentos a isso. Se inscreva nesse canal, porque os próximos conteúdos que eu vou trazer aqui, além de análises, vão te impactar profundamente e facilitar absurdamente os seus negócios. A gente se vê numa próxima análise. Tamo junto.